E agora a gente vai mudar de assunto para falar sobre direitos. E hoje o tema é pensão alimentícia, que inclusive foi sugerido pelos nossos telespectadores. Vários pedidos para tratar desse assunto, então hoje nós vamos falar justamente sobre esse tema. Quando os pais se separam, quem fica com o filho ou com os filhos tem o direito de receber esta pensão para pagar as despesas da criança, não é mesmo? Ou das crianças, do ex-cônjuge. Nesse caso, o pai ou a mãe devem pagar um valor estipulado pela justiça para pagar alimentação, saúde, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, entre outras coisas. O dever de prestar alimentos aos filhos é indiscutível até a maioridade, ou seja, até 18 anos. Após a maioridade, se o filho cursar faculdade, a pensão será devida até a sua conclusão do curso superior, ou seja, tem que pagar até terminar a faculdade. Já o direito à alimentação ao ex-cônjuge ou ao ex-companheiro será garantido em algumas situações, né? Que tem aquela situação que a esposa ou o ex-marido pede não só para o filho, mas para ele mesmo. Para a gente entender como isso funciona, o pagamento da pensão alimentícia, nós recebemos o advogado Dr. Jefferson Carlos Ponquiroli. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, Cristina. Como vai? Tudo tranquilo. Jefferson, temos algumas perguntas já que foram mandadas pelos nossos telespectadores ali no WhatsApp. Antes de eu chamar a primeirinha, para daí a gente dar tempo de responder de todo mundo, eu vou perguntar, realmente o que eu falei ali está correto? Sim, é uma obrigação. Isso. Os alimentos decorrentes do poder familiar, né, que é devido dos pais aos filhos. No segundo caso, é decorrente do casamento ou da união estável. Né, que também pode receber. Também pode receber, né, que são os alimentos devidos de um cônjuge para outro. Né? E esse valor é calculado pela justiça, não é um valor fixo, depende do salário de... Sim, ele tem o que a doutrina vai dizer de binômio, da necessidade daquele que vai receber o alimento e das possibilidades de quem vai pagar. Entendi. Aí é que entra... Aí cada caso vai ter que ser avaliado. Sim. Certo. Vamos começar com a pergunta então. Não está no WhatsApp? Está no WhatsApp, olha ali, ó. Meu ex-marido foi detido por não pagar a pensão. Gostaria de saber quem será o responsável agora pelo pagamento. Pode ser os pais dele, os avós da criança? Porque eu lembro que essa pessoa que nos mandou, que não quer ser identificada, ela disse que, inclusive, o próprio advogado ali disse que ia verificar essa situação. Realmente os avós, eles podem ser encarregados? Essa é sempre uma grande dúvida, né? Porque os avós, né, que são os avoengos chamados à responsabilidade, mas, no caso, se o pai foi preso por não pagar a pensão alimentícia, a obrigação é do pai. Então, ele vai ficar preso 90 dias, né, e a pensão alimentícia... vai acumular. Vai acumular. Mas, nesse período, ela não recebe. Não recebe. Então, para ele receber a liberdade, ele vai ter que pagar. Os atrasados e aqueles que vão se vencendo no decorrer do processo de execução de alimentos. Os avós poderão ser chamados a partir do momento que o juiz atribuir aos avós a responsabilidade pelo pagamento. E em que casos isso é atribuído? Quando o pai não tem condições de pagar. O pai está em local incerto, não sabido, fugiu, não tem paradeiro dele. O pai é falecido. Entendi. Aí os avós são chamados à responsabilidade. Entendi. Nesse caso, a responsabilidade é do pai, né? O que se poderia questionar tentar atribuir aos avós, junto com os pais, essa responsabilidade. Entendi. Mas aí o juiz também avalia. Tem avós que não estão gostando um pouco dessa entrevista. Sim, mas aí a responsabilidade, né, é sempre do pai. Claro. O pai tem Ou a mãe, né? Sim, ou seja, sim. o responsável. Essa questão, Cristina, é bom esclarecer, porque ela é muito controversa e polêmica, mas antes de ser uma questão jurídica, é uma questão moral. Sim. Os pais, eles têm o dever de alimentar os filhos. É estranho até ter que obrigar isso, justamente, né? Porque até o decorrer da união, o pai estava contribuindo. Aí depois da separação, ele não quer mais contribuir. Sim. Infelizmente, vai parar no Poder Judiciário. Mas aí as questões morais são... Sim, é uma questão de entendimento. O julgamento é em outra instância. Sim, justamente. Mas os avós, eles têm que ter essa compreensão também de que é neto. E eles têm que contribuir também. Claro. Temos outra pergunta. Vamos ver? Percebo que meu ex-marido arruma formas de não pagar a pensão. Trabalhos que não têm carteira assinada, não declara toda a renda, só para não precisar pagar. Existe algo que pode ser feito nesses casos? Sabe, seguramente, Dr. Jefferson, alguém já lhe procurou dizendo isso. Mas eu sei que ele ganha, mas eu não tenho como provar. O que fazer? E os pais, infelizmente, buscam esse mecanismo. Ou mesmo não ganha, mesmo para não ter que pagar, entendeu? Sim, eles buscam esse mecanismo para não comprovar renda. Porque o juiz pode arbitrar a pensão, os alimentos, no percentual do salário. Sim. Até 30% do salário. E se for nesse caso, faz o que daí?
Aí é complicado, aí o juiz vai fixar no percentual do salário mínimo, mas a obrigatoriedade de pagar ele vai ter. A questão de ser registrado ou não vai variar a questão do valor. E não existe uma outra forma de comprovação, ou seja, tentar comprovar que ele tem uma vida diferente daquilo que ele está dizendo? Evidentemente que hoje os mecanismos de prova, através das redes sociais, isso tudo pode formar um corpo de prova e convencer o juiz de que a renda apresentada pelo pai é incompatível com o tipo de vida que ele tem. Entendi. E uma outra coisa que gera polêmica e muita dúvida também é que, por exemplo, quando o juiz estipula a pensão e o pai não paga, é preciso, para que ele seja preso, é uma outra ação, né? Não é aquela mesma. Ele tem... É algo assim ele tem que executar aquela decisão do juiz, seja uma sentença, né, no caso de um alimento já fixado. Mas tem que entrar com outro recurso, não é automático, né? Sim. Não. Ele tem que informar o juiz que não está havendo pagamento e ali, então, instaura-se um novo procedimento judicial. Mas a nova lei, né, através do novo Código de Processo Civil, ele acabou tornando esse processo mais célere. Entendi. Então, tem que pagar a sua pena de prisão, automaticamente o juiz determina o protesto daquele valor da pensão, ou seja, o nome do pai vai ser negativado, haverá bloqueios de bens, de conta bancária, de veículos. Sim, a mesma coisa que se estivesse inadimplente com uma empresa. Sim. Então, hoje o processo para cobrança de alimentos tornou um pouco mais célere através do novo Código de Processo Civil. Temos muitas perguntas. Vamos aqui, doutor Jefferson, mais uma, vamos lá. A Daiane diz o seguinte: o valor da pensão para minha filha foi estipulado, porém, sempre quando o oficial vai na casa do meu ex-marido, ele não está. Dizem que ele não mora no local, minha advogada disse que pode ser arquivado o processo. Isso pode acontecer mesmo? É um caso concreto, né? Não vamos entrar nos detalhes, mas a princípio ela tem que informar o endereço dele. Ele tem que receber a intimação. Nesse caso, caberia os avós? Pelo que eu pareço, porque ele não está sendo encontrado, ou seja, um caso de desaparecido, como o doutor Jefferson? A princípio, sim. A princípio, teria que instaurar uma nova ação judicial. Teria que analisar. Poderia entrar com uma nova ação judicial agora para pedir a pensão para os avós. Entendi. Há essa possibilidade. Tem uma outra pergunta aqui que, antes de colocar ali, que está dizendo o seguinte: qual é o percentual, que a gente já falou antes, da pensão? É 30% sempre? Até 30%. O que o novo Código de Processo Civil trouxe de inovação? Pode ser destinado até 50% do salário para pagamento da pensão. 30% da pensão estabelecida e o outro 20% compensar eventual alimentos atrasados. Entendi. Então, ele estaria pagando 30% do mês e 20% diminuindo do atrasado. Mas pode ser menos do que esse 30%? Pode ser 10%? Pode ser. Dependendo do que ele ganha. E cada caso, né? Ele tem um filho com uma esposa e tem outro filho, então o juiz leva isso em conta. Então, pode dar 15% para um, 15% para outro. Entendi. Então, todas essas situações, pode ter constituído família com vários filhos. Então, tudo isso tem que ser analisado caso a caso. Entendi. E, por exemplo, os pensionistas que ganham porque ficaram viúvas ou alguma coisa, depois que completa 18 anos, se aí vai para uma faculdade, o governo auxilia de alguma forma ou não? Sim, a princípio sim. Ela vai se estender até os 24 anos. Mesmo? Então, se fizer uma faculdade, vai ter que continuar esse auxílio. Vai continuar com... Temos mais perguntas, pessoal? Aqui no WhatsApp para colocar? O pessoal está mandando, doutor Jefferson, porque esse sempre é um assunto polêmico, né? Bastante. E o interesse... Tá, nem vou perguntar então para não entrar no assunto e vou esperar vocês colocarem. Querem colocar agora ou eu posso perguntar o que eu quero perguntar? Tá bom, não está pronto ali ainda. Doutor Jefferson, essa questão moral é uma questão que é muito difícil e a gente vê que às vezes é o principal que envolve aquela situação, né? Porque até as crianças sofrem com tudo isso. Sim, acaba descontando nas crianças algo que seria natural, né? A pensão alimentícia é para criança. Sim. Não é para ex-esposa, não é para custear outras coisas, senão a dignidade dos filhos. Sim. E eu vi que ele envolve não só alimentos, né? Tem outros, mas a gente já não vai entrar, tem outra pronta, vamos aqui, vamos dar prioridade para os telespectadores. O Jocely diz o seguinte, é a Jocely ou a Jocely? A Jocely. Se o pai está doente, como fazer para pagar a pensão? O meu marido sempre paga direito, mas agora ele está doente. Mesmo assim, ele tem que pagar? Mesmo assim, ele é obrigado a pagar. Porque as crianças, os filhos também têm a necessidade do alimento mês a mês. Aí caberia os avós também ou não? A responsabilidade, a princípio, é do pai. A gente tem que deixar bem claro, não é uma questão de substituição. Entendi. O pai não pôde, eu chamo o avô. Entendi. Não. A obrigação, quem atribuiu foi o juiz. O juiz atribuiu ao pai, é do pai.
Se eu pretender buscar dos avós, eu tenho que demandar contra os avós. Não é uma substituição automática. Claro, O pai até não, porque, eu vou lá e cobro do a boi da avó. responsabilidade é de quem está ali. Sim, sim, sim. Como é que é? A outra pergunta é o seguinte, o pai da criança está preso e o INSS não quer pagar o auxílio. E aí? A questão do auxílio reclusão, se o preso não tem direito, a mãe ou a criança também não vai ter o direito. Se o auxílio reclusão for para a atual convivente ou esposa do preso, um percentual da pensão alimentícia vai ser tirada do auxílio reclusão e vir para a criança. Agora, se ele não tem direito ao auxílio reclusão, aí não... Doutor Jefferson, está transbordando de pergunta, como diz a Sheila aqui no meu ouvido, e nós não vamos dar conta de responder tudo hoje, até porque muitos telespectadores mandaram, mas a gente pode continuar nesse tema, Sim. então. Até para deixar o alerta, Cris, é que muita gente não tem conhecimento, mas a falta de pagamento da pensão alimentícia estipulada pelo juiz também é um crime. Então, tem a prisão civil, que vai de 1 a 3 meses, e tem o crime que pode ser encaminhado a conduta para o Ministério Público e iniciar ali um procedimento criminal de abandono material. Tá, essa pessoa, vamos à última pergunta então, doutor Jefferson, vamos ali, ó. Boa tarde. Se meu filho ou filha se casar e ainda for menor de idade, os pais têm que continuar pagando pensão? É sempre uma questão controversa, porque vai depender da análise do juiz. A exoneração de alimentos, ele demanda também uma ação judicial. Entendi. Então, não é automático, fez 18, eu paro de pagar. Vai depender do julgamento. Tem que entrar com uma ação judicial pedindo a exoneração, o filho vai ser intimado a se pronunciar. Se o juiz entender que há condições ali para exonerar, exonera. Se ainda necessita, vai continuar o pagamento da pensão. Tá bom. Podemos continuar nesse assunto, então. Você que mandou sua pergunta, fica tranquilo, porque o Dr. Jefferson volta conosco para falar sobre esse assunto. A gente vai deixar guardadinho ali, tá bom? Micael e a Sheila, a gente promete que vai responder, tá bom? Não fica chateado não, Dr. Jefferson, obrigado. Obrigado. Senão nós vamos ficar aqui até as 5 da tarde.